Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, chegamos àquele dia que para nós, de modo especial a nossa paróquia, deveria ser um dia de festa, júbilo, preparação. E nós estamos celebrando a Santa Missa nesta solenidade da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria, José. É aqui que se insere no calendário litúrgico esta festa que parece fazer um grande salto entre o Natal do Senhor e já a apresentação do Senhor no templo. Não há este grande salto, mas esta leitura do Santo Evangelho é escolhida justamente para mostrar a missão com a qual Nosso Senhor veio, a missão de São José e a missão de Nossa Senhora. Nós ouvimos na primeira leitura do livro do Eclesiástico aqueles conselhos, ou antes, ordenações e mandamentos para, se quisermos ter uma vida santa e longa, honrar pai e mãe. E embora a Sagrada Escritura fale muitas vezes ali do pai, está se referindo aos pais. Honrar, respeitar teu pai na velhice. É claro que para o ambiente deste momento da Palavra de Deus, em que nas tribos de Israel mandava e desmandava apenas o pai, quando o pai atingisse uma idade tal, o que ocorre com todo ser humano, começaria a ficar já debilitado e muitas vezes até aquilo que nós chamamos caduco. E por isso a Sagrada Escritura diz: não causes desgosto a teu pai na velhice, cuida-o, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo com ele, para com tua mãe, não faças nada de mal para com teu pai, para que a tua mãe também não sofra. Aquele que honra seu pai terá a alegria dos seus próprios filhos. Isso também reflete na bênção nupcial, quando no casamento se diz, com esta forte bênção, invocando a abundância de filhos, como as mulheres de Israel, do povo santo, mas também se pede a Deus, naquele momento do casamento, sobre os noivos, que eles tenham a graça de ver os filhos de seus filhos em uma família numerosa, e que estes pais deem exemplo a toda a sociedade, cristã ou não cristã, para que seus filhos, vendo o seu exemplo, os imitem. Isso parece ter ficado totalmente no passado, especialmente nesta época em que vivemos, em que a loucura faz das pessoas renunciarem aos filhos, às famílias numerosas, mas não recusam adotar todo tipo de bicho e se dizer pai e mãe de pet. Nós vivemos esta época de loucura, em que os animais são divinizados e as crianças são execradas. As crianças são consideradas um peso. Se uma sociedade considera crianças que vão vir a nascer como um peso, o que considerará então os velhos e os idosos? Um lixo a ser descartado. É estes os tempos que nós vivemos. É bom que nós, quando tenhamos presente a Palavra de Deus, tenhamos presente os olhos bem abertos para a realidade em que vivemos. Quando ainda há gente que se espanta que filhos cheguem ao ponto de roubar e matar os próprios pais, é de se perguntar como é que criaram esses filhos. Se um pai e uma mãe cristão procuram dar todo o exemplo possível, ainda assim correm o risco natural de os filhos não os amarem e não os respeitarem. Ainda assim, imaginem então, e isso não é apenas um exercício imaginativo, imaginem então que pais e mães que foram batizados, que se dizem cristãos, que procuraram a bênção de Deus para constituir uma família, que fizeram de tudo para impedir os filhos, que mataram os filhos nos seus ventres, que não deram exemplo de vida cristã,
O que vão colher? Vão colher aquilo, como a Sagrada Escritura diz, aquilo que merecem. Portanto, a chave de uma vida abençoada aqui na terra, uma vida longa e abençoada, está aqui, nestas leituras da Sagrada Escritura deste domingo, deste dia da Sagrada Família. Respeitar, honrar pai e mãe. Não por acaso o Senhor colocou como mandamento: seja quem for meu pai e minha mãe, seja como ele me trate, respeitar e honrar. O Salmo 127 fala desta beleza: feliz é aquele que teme o Senhor, aquele que o respeita. Eu dizia na última homilia do Natal, que triste ver que tantas famílias não celebraram o Natal. Celebraram o encontro de família, como se fosse um aniversário particular da sua família, com a gulodice, com a comezaina, com dias e dias se preparando e muito preocupado com a comida. Mas vir na casa de Deus, celebrar juntos, celebrar aquele que nasceu, isto ficou descartado de muitas famílias. Quantos que me diziam: não, eu não posso ir à missa porque eu tenho que preparar, porque vai chegar gente. E eu perguntei: e vai celebrar o que na tua casa? Feliz o que teme o Senhor. O que teme o Senhor, trilha o caminho do Senhor, este não lhe falta trabalho, não lhe falta emprego, não lhe falta saúde. A sua casa, diz aqui o Salmo, colocando na esposa: a sua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Não te faltará nada. Será abençoado em tudo aquele que teme o Senhor. E então ouvimos, como que para fecho da Sagrada Escritura, este trecho belíssimo de São Paulo na carta aos Colossenses, como deve ser a vida de uma família cristã no Senhor. Ouvimos muita coisa que São Paulo nos diz, mas destaco aqui o centro: tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a chave. Tudo aquilo que fizermos em nossa casa, em nossa comunidade, na sociedade, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estão banidos aí as palavras e obras más, estão aí banidos a corrupção, o crime, a imoralidade, porque isso não se faz em nome do Senhor. E a cada um de nós, como família e famílias de Deus, cabe-nos admoestarmos-nos uns aos outros, ou seja, aconselharmos duramente, dizendo: escuta, isso aqui não é o modo de viver como cristão, vamos mudar, vamos voltar a trilhar o caminho do Senhor para sermos abençoados por Ele. O Santo Evangelho, tão belo da apresentação do Senhor, como já disse, ele vai mostrando que já no templo de Jerusalém havia estas duas figuras, um idoso e uma idosa, que com sua sabedoria humana e sabedoria divina vinda de Deus, reconhecem o Messias. Não só o reconhecem, mas o aguardavam. Vejam o caso desta viúva Ana, 84 anos e não saía do templo, louvando e bendizendo a Deus, servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Para quê? Para aguardar o Messias, para se preparar para encontrá-lo. Estes dois, Simeão e Ana, tiveram apenas a possibilidade de tomar o menino Jesus nos braços, mas tiveram a grande graça de reconhecê-lo como o Messias esperado, como o Salvador. Não deixou Simeão de profetizar à Virgem Maria que a espada de dor atravessaria toda a sua vida. Se para São José e Nossa Senhora, vou usar aqui um termo que era muito caro a Dom Gílio, nosso anterior bispo, se para São José e Nossa Senhora o nascimento do menino Jesus já foi uma dureza,
pois agora Simeão diz, a coisa vai endurecer ainda mais. Haverá perseguição a este menino, haverá essa espada de dor que atravessará o coração da mãe, e esta mãe que se une ao filho de modo tão especial, ela vai ter que carregar esta dor toda a vida, saber que seu filho nasceu para nos salvar e que para isso vai ter que ser entregue à pior morte. Não é uma coisa muito bonita de uma mãe ouvir no momento da apresentação ou nos dias de hoje do batizado de seu filho, mas Deus, por meio do Espírito Santo, os mandou dizer a verdade. É esta verdade que muitas vezes falta entre nós, até mesmo nas relações familiares. Pai e a mãe que não repreendem seu filho quando anda no caminho errado, diz, ele tem a liberdade, ele faz o que quer, ou não põe remédio quando vê que pode pôr, e fica cozinhando aquilo e a situação vai se deteriorando cada vez mais, até chegar ao ponto que só resta para esta mãe, geralmente as mães, ou para os pais, se queixar do filho. E então eles têm um motivo para a vida inteira se queixar do filho. Mas quando podiam ter colocado os remédios, não colocaram, não cumpriram esta ordem do Senhor de admoestar os seus filhos. A Sagrada Escritura diz de forma bem clara que o pai, a mãe, que poupa a vara, não poupa o filho. Às vezes é necessário, né? Não precisa ser uma vara física de taquara, de marmelo. Às vezes é necessário aquelas palavras que, como uma vara, chacoalhem o filho para dizer: tu estás no caminho errado, esse não é o caminho de Deus. É melhor ser vergastado, batido e surrado com as palavras de um pai e de uma mãe, que nós vamos lembrar para toda a vida, para que quando a gente cair, a gente possa dizer: meu pai e minha mãe falaram disso. Por último, quero aqui recordar que hoje nós faremos a consagração de nossas famílias à Sagrada Família. Permitam-me ler o texto belíssimo, curto, que traduzi da encíclica do Papa Leão XIII. Já em 1892, o Papa Leão XIII dizia: é necessário que as famílias cristãs se consagrem à Sagrada Família para viver sob o modelo deles. Não é para a consagração, não é para pedir bênçãos especiais. Isso a gente tem que dizer, porque o nosso povo católico tem as mãos muito abertas para receber e muito fechadas para dar. A consagração é um compromisso que nós assumimos de rezar diariamente pela nossa família, pedindo a intercessão da melhor família possível. Papa Leão XIII disse em 1892, ele não escreveu ontem, não escreveu hoje, ele dizia: não escapa a ninguém que a felicidade privada e pública depende de maneira muito particular da instituição família. Ou seja, trocando em miúdos para quem não entendeu, a sociedade está do jeito que está porque a família está capenga. A família está se desmanchando porque já não vive mais como instituição e modelo, segundo a Sagrada Família de Nazaré. E então o Papa continua: por mais profundo que as raízes da virtude brotem no lar, por mais que as almas das crianças tenham sido informadas dos preceitos da religião através da voz e dos exemplos dos pais, tanto mais ricos abundarão os frutos do bem comum. Ou seja, pais e mães, se vocês derem um exemplo com a boca, mas com a vida também, aí abundarão os frutos no bem comum na sociedade e na igreja. Portanto, é de grave importância que a sociedade doméstica, família, seja não apenas de forma santa, mas também regida por leis santas, em cuja mesma sociedade o espírito da religião e a conduta da vida cristã sejam dirigente e constantemente nutridos. Família que não se nutre da palavra de Deus e da lei de Deus acaba por desmanchar-se. Assim, certamente,
que o Deus misericordioso deveria determinar a realização da obra da reparação humana, pela qual o mundo aguardou por longo tempo. Tão cedo Deus estabeleceu isso, designou tudo de modo que desde seu princípio queria mostrar ao mundo o sublime modelo de uma família divinamente constituída. Nisto todo homem deve contemplar o perfeito exemplo da unidade doméstica e de toda virtude e santidade. Tal foi a Sagrada Família de Nazaré, na qual antes de resplandecer em plena luz para todas as nações o sol da justiça, Cristo nosso Senhor e Salvador, Cristo levava uma vida oculta, com a Virgem Maria como mãe e São José como pai adotivo. Não há dúvidas de que essas virtudes da vida familiar comum, esses atos de amor mútuo, santo proceder e práticas piedosas, brilharam no mais alto grau nesta santa família, destinada a ser o modelo para todas as outras. Por isso, as disposições benignas da providência moldaram essa família, de modo que todo cristão, independente da condição ou posição, ao voltar sua atenção para ela, pudesse encontrar nela facilmente razão e incentivo para o exercício de toda a virtude. Para todos os pais de família, José é verdadeiramente o melhor modelo de vigilância e cuidados paternos. Na Santíssima Virgem Mãe de Deus, as mães encontram um excelente exemplo de amor, modéstia, resignação de espírito e de perfeição da fé. E em Jesus, que era sujeito a seus pais, os filhos da família têm um ideal divino de obediência que podem admirar, reverenciar e imitar. Quando Jesus, Maria e José são invocados em casa, é propícia a manutenção da caridade na família através do seu exemplo e trato celestial, assim como uma boa influência exercida sobre a conduta dos membros da família. Da mesma forma, a prática da virtude é incitada, e dessa forma as dificuldades que por toda parte querem atormentar a raça humana serão mitigadas e tornadas mais fáceis de suportar. Trocando em miúdos essas belas palavras do Papa Leão XIII, se em nossas famílias, pais buscarem seguir o exemplo de São José, mães buscarem seguir o exemplo da Virgem Maria, filhos buscarem viver segundo a obediência que Jesus tinha a Maria e José, então todos aqueles ataques contra a família, todo o mal que pode vir contra a família serão diminuídos e poderemos suportá-los de modo mais perfeito. Que assim o Senhor nos ajude. Torne-nos famílias santas, em uma única igreja, família santa de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.